Então, são... O meu relógio aqui, 10 horas, né? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à sessão de defesa de dissertação de mestrado do Tiago Astrizzi. Eu gostaria de antemão agradecer aí imensamente a presença na banca, né, dos professores Julio Lopes Hernandes, da Unicamp, e do professor Eduardo Persichetti, da Florida Atlantic University. Muito obrigado por ter aceito aí a participar da banca do Tiago, né? Vamos direto à defesa, gente. Essa é a nossa praxe, né? Então, eu passo a palavra para o Tiago. Tiago, você tem até 40 minutos, né, para fazer a tua arguição aí, ok? Uhum. Bom dia a todos que estiverem aqui. Agradeço a presença dos que estiverem assistindo. Eu vou apresentar a minha dissertação, que é sobre a construção de assinaturas digitais usando hashes camaleão de pré-imagem. Meu nome é Tiago Astrizzi e eu fui orientado pelo professor Ricardo Custódio e professora Lúcia Moura, que aparecem aí na tela. Bom, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre a motivação que levou a esse trabalho. Uma das coisas que nós estávamos procurando aí no laboratório era formas de encontrar, de construir assinaturas digitais que fossem mais intuitivas e amigáveis para o usuário, assim. Então, uma ideia que acabou surgindo é que tentar construir assinaturas digitais que fossem mais próximas do que a gente teria de uma assinatura manuscrita, por exemplo. Que enquanto numa assinatura manuscrita, você tem um símbolo visual e a pessoa avalia se a assinatura é válida ou não, olhando assim para ele. Numa assinatura digital, geralmente é um algoritmo que analisa algum dado que é anexado à mensagem assinada e que passa para o usuário diretamente se a assinatura na mensagem foi aceita ou não. O que nós estávamos buscando e se por acaso a gente conseguisse fazer uma assinatura digital na qual um algoritmo que faz a verificação da assinatura digital, e se ela for válida, ela consegue extrair, a partir de uma assinatura válida, por exemplo, uma imagem que seria uma imagem de uma assinatura manuscrita, que da pessoa que assinou a mensagem, por exemplo. Enfim, a ideia é que isso poderia ser usado para criar assinaturas mais intuitivas, na qual uma pessoa verifica a assinatura digital e, se ela for válida, apareceria uma imagem manuscrita da assinatura, por exemplo. Essa foi a motivação que a gente teve inicialmente e que daí, por causa dessa motivação, o que a gente buscou construir como um passo inicial nisso é uma assinatura digital na qual a gente consegue associar uma mensagem personalizada, não precisa ser algo aleatório, pode ser qualquer tipo de dado arbitrário e personalizado, ela pode passar a ser associado à assinatura digital da pessoa. E daí, quando o signatário assina mensagens futuras, assim, todas essas mensagens vão ter esse mesmo dado personalizado que foi escolhido, associado, e esse dado pode ser extraído das assinaturas, desde que seja uma assinatura válida. Essa aqui é a ideia que a gente teve. E, além disso, o objetivo que a gente teve também nesse trabalho é que a nossa assinatura, a gente buscou que ela fosse segura, mesmo caso a gente tivesse atacantes com acesso a computadores quânticos, por exemplo. Já que hoje em dia, atualmente, está tendo progresso assim nessa construção de computadores quânticos, ainda está muito longe de conseguir quebrar a segurança das assinaturas que a gente tem hoje em dia, mas como existe uma expectativa de que talvez daqui a algumas décadas é possível que haja computadores quânticos que são suficientemente avançados, têm um número suficientemente grande de qubits capazes de quebrar as assinaturas mais tradicionais. Um objetivo que a gente teve aqui também foi em desenvolver uma assinatura baseada em uma segurança que, ao que
acredita-se hoje em dia, não seja segura, mesmo contra atacantes que tenham acesso a computadores quânticos. E então, para construir isso, o que a gente buscou? Um ponto de partida inicial foi, quando a gente tem uma assinatura digital, tipicamente a gente tira um hash da mensagem assinada e a gente aplica o algoritmo de assinar sobre o resultado desse hash para gerar a assinatura digital. E daí, com base nisso, a gente começou a pensar, e se a gente conseguisse ter algum tipo de função hash que a gente aplica diretamente sobre a mensagem e sobre a assinatura, e se essa for uma assinatura válida, legítima, então o próprio resultado desse hash poderia ser um dado personalizado, arbitrário que a gente quiser. No caso, poderia ser uma assinatura manuscrita, mas também nada impediria, por exemplo, de a gente escolher outras informações. Poderia ser algum outro tipo de dado biométrico, não só uma assinatura manuscrita. Poderia ser uma assinatura digital, por exemplo, talvez como um passo inicial para você ter uma ligação entre uma assinatura digital e uma identidade real da pessoa, ligada a algum tipo de informação biométrica dela, por exemplo. É a ideia que a gente teve. Mas é claro que com função hash clássica, tradicional, isso não é possível, pela própria propriedade de segurança das funções hashes. Elas são algo que você não consegue obter uma pré-imagem dela. Você não consegue achar uma entrada que você passe para ela que dê exatamente algo que você quer. Faz parte da própria definição de segurança da função hash. Então, o que a gente buscou foi um tipo de função hash que tenha seja mais flexível. Existe na literatura uma primitiva criptográfica chamada funções hash camaleão. Essas funções hash camaleão são muito parecidas com função hash. Elas têm um algoritmo de hash dentro delas, só que a diferença é que tem associado a elas um algoritmo de geração de chaves. Esse algoritmo que gera uma chave pública e uma chave privada. Aqui nos slides e no trabalho eu estou chamando de EK, de chave de avaliação, que é a chave que você usa. Com essa chave, que seria pública, você usa ela para poder calcular o hash de mensagens. E o diferencial é que quando você calcula o hash de uma mensagem, você precisa passar não só a mensagem, mas você passaria essa chave pública e você geraria um parâmetro aleatório também, um valor aleatório e uniforme dentro de um dado conjunto, e você passa para o algoritmo de hash, e daí ele gera um digest, um resultado para essa função hash. A ideia é que se você tem a chave pública do hash camaleão, você pode calcular isso. Já se você tiver a chave privada dele, ou o trapdoor, você tem o poder de calcular colisões. Isso acontece da seguinte forma. Você tem um algoritmo de colisão, e assumindo que você tem uma certa entrada de uma hash, da sua hash que dá um certo digest, você vai passar essa entrada de função hash, no caso M1 e o R1, e daí o que esse algoritmo vai gerar você vai passar para ele também uma outra mensagem, M2, e você vai escolher qualquer mensagem que você quiser, e daí esse algoritmo vai gerar um parâmetro R2, que seria um parâmetro aleatório, que daí se você calcular novamente o hash de M2 e R2, vai dar igual ao hash de M1 e R1. Aqui só uma observação, apesar de eu estar chamando de collision o algoritmo assim, mas precisamente o que ele calcula seria a segunda pré-imagem, na verdade. Ele ajuda a calcular a segunda pré-imagem. Não qualquer segunda pré-imagem, mas uma segunda pré-imagem com a mensagem, o M2 que você quiser. E daí, a partir disso, ele gera o R2. Só que isso aqui ainda não é o suficiente para a gente poder usar na construção da assinatura. O que a gente busca é uma hash camaleão que seria mais poderosa que isso. A ideia seria não apenas calcular a segunda pré-imagem, mas com o trapdoor, calcular diretamente a primeira pré-imagem. O que isso significaria? Significa que, dado qualquer digest que a gente queira, qualquer resultado de hash que a gente queira, a ideia é que mesmo que a gente não saiba, não tenha uma amostra de hash que calcule e obtenha esse resultado, ainda assim, a gente poderia passar para um algoritmo de pré-imagem. E daí você passa para ele uma mensagem qualquer, e ele gera como resultado um R2. E daí, se você calcular o hash do R2,
e da mensagem que você passou por algoritmo de pré-imagem, você vai obter como resultado exatamente o digest que você queira. Isso é sabido como uma propriedade mais forte que calcular meramente a segunda pré-imagem. Você está calculando a primeira pré-imagem aqui. É algo que é mais poderoso do que isso. E daí a ideia foi buscar hashes camaleão que tivessem essa propriedade. Que com base nisso, a gente consegue construir a segurança, uma assinatura como a gente quer. Aí a gente buscou se existia na literatura hashes com essa propriedade. A gente fez toda uma revisão sistemática e o que a gente viu foi que para a maior parte das construções e da forma como as hashes camaleão são apresentadas em grande parte dos artigos, eles usam essa definição anterior de hashes camaleão, não com o algoritmo de pré-imagem. Mas, contudo, há na literatura casos de artigos que até apresentam essa hash camaleão mais poderosa, que você pode calcular pré-imagem, mas existem poucas aplicações, na verdade, que a gente encontrou. A maior parte dos artigos realmente usa aplicações para calcular colisão, não pré-imagem da hash camaleão. Mas até existia na literatura hashes camaleão que eram definidas como pré-imagem, e, na verdade, se você fosse olhar, mesmo hashes camaleão em vários artigos que eram apresentados somente como podendo calcular colisão, se você fosse olhar, era possível sim obter um algoritmo de pré-imagem que você conseguisse calcular pré-imagem para a maioria delas, não para todas. Então, a nossa ideia era usar essa construção de hash camaleão de pré-imagem, que na verdade é como a gente está chamando essas hashes camaleão mais poderosas, para construir a nossa assinatura. Como a gente faria isso? A ideia para construir a assinatura é a seguinte. Numa assinatura tradicional, a gente teria um algoritmo de geração de chaves, que geraria a chave pública e privada da assinatura. Mas aqui a ideia da nossa construção é que a gente passaria também um parâmetro adicional para a construção de chaves da nossa assinatura, que seria aquela informação personalizada e arbitrária que você pode escolher e passar para ela. No caso, poderia ser, por exemplo, uma imagem de uma assinatura manuscrita, que é o que aparece aqui no nosso exemplo. Aí a ideia é que a gente gere um par de chaves pública e privada da assinatura. Como a gente pode fazer isso? A gente fez isso justamente usando diretamente a geração de chaves da nossa hash camaleão de pré-imagem. A chave pública da assinatura passaria a ser a chave pública da hash camaleão, e daí a gente anexa também a informação personalizada. No caso, poderia ser a assinatura manuscrita, e daí a chave privada da assinatura seria diretamente a chave privada da hash camaleão, e a gente anexaria daí também a informação personalizada para a chave. E isso seria a composição e a geração de chaves da nossa assinatura. Já para a gente calcular como assinar uma mensagem, a ideia seria usar diretamente o algoritmo de pré-imagem da hash camaleão. A gente, basicamente, para gerar uma assinatura de uma mensagem, a gente precisaria passar para o algoritmo de assinatura mensagem e a chave privada da assinatura. A mensagem seria o M2 no desenho, que a gente passaria para o algoritmo de pré-imagem, e daí a chave privada da assinatura, ela estaria contendo a chave privada do hash camaleão, o trapdoor dela, que é o TK, que aparece no desenho, na imagem, e daí a assinatura, na verdade, o dado personalizado que a gente associou ao nosso signatário na nossa mensagem, seria o digest da hash camaleão, que a gente passa, que é o digest que a gente passa para o algoritmo de pré-imagem nesse desenho. E daí ele vai retornar um R2, que é o que a gente usaria como assinatura no nosso esquema. E daí, a ideia é que na nossa assinatura, a gente poderia fazer duas coisas. Dada uma assinatura que a gente tem, sendo uma assinatura legítima, a gente seria capaz de extrair dela a mensagem personalizada associada a ela. Que no desenho aqui para a gente seria uma assinatura manuscrita, um desenho, mas também poderia ser qualquer coisa personalizada. E além disso, a gente teria o algoritmo de verificação que aceita ou rejeita. A ideia é a seguinte: para a gente extrair a mensagem, a informação personalizada associada à assinatura digital, a gente simplesmente usaria o algoritmo de hash
da hash camaleão. O M1 e o R1, que aparecem no desenho, é justamente o par da mensagem e da sua própria assinatura. O EK é a chave, que a chave privada da hash camaleão, que faz parte da chave privada da assinatura. Com isso, a gente consegue extrair a mensagem personalizada, que é o DAG nesse desenho. Já o nosso algoritmo de verificação simplesmente poderia calcular esse hash e comparar se isso é igual à informação personalizada que a gente escolheu durante a geração de chaves da nossa assinatura. E com isso a gente teria a nossa assinatura digital. É uma construção bastante direta, construída diretamente a partir de uma hash camaleão. É uma coisa bastante simples, mas a gente teve um obstáculo que a gente teve que resolver ali para a nossa assinatura. Uma questão é que a gente quer que a nossa assinatura ela possa ser usada várias vezes, assim. Não é uma assinatura de uso único, na qual você gera uma chave e daí você pode, com essa chave, assinar uma única mensagem. A ideia é que a nossa assinatura, com uma única chave, a gente possa assinar várias mensagens diferentes, assim, no modelo de segurança na qual, mesmo que o adversário possa induzir, às vezes, pedir para assinar uma mensagem como exemplo, isso não ajudaria ele muito a conseguir falsificar assinaturas. Mesmo com isso, a ideia é que um adversário não consiga falsificar assinaturas, exceto com probabilidade negligível. Só que daí tem uma questão de que a maior parte das hashes camaleão da literatura, elas garantem a resistência à colisão, desde que você não mostre exemplos para o adversário de colisões já feitas. Só que na nossa assinatura, cada nova assinatura, além da primeira, nada mais estaria fazendo do que gerando amostras de colisão dessa hash camaleão. Então, esse foi um problema que a gente teve que resolver. A hash camaleão que a gente encontrou na literatura, que garantia uma segurança maior, mesmo que um adversário tivesse amostras da colisão, ela na verdade tinha segurança baseada em logaritmo discreto, então a gente também não podia usar ela, porque a gente queria algo que garantisse uma segurança em um modelo pós-quântico. Mas a gente conseguiu resolver esse problema propondo uma construção específica de hash camaleão, e aí a gente conseguiu uma prova de que, usando essa construção específica de hash camaleão, a gente conseguia garantir a segurança do nosso modelo de assinatura nessa definição de segurança. Então, como é que a gente usou a definição da nossa hash camaleão? Para isso, para definir ela, primeiro, a geração de chaves da nossa hash camaleão. A chave pública da hash camaleão que a gente definiu nada mais é do que um vetor P1, P2, até Pn, e cada um desses elementos do vetor, na verdade, ele é um polinômio. Não um polinômio qualquer, mas é um polinômio que faz parte de um anel polinomial. Basicamente, é um anel polinomial módulo f de x, enfim, esse fx é um polinômio irredutível, lá tem algumas propriedades adicionais, mas basicamente, assim como você tem uma aritmética modular com números, módulo 5, 7, aqui é uma aritmética modular, módulo polinômios, e cada coeficiente também desse polinômio é módulo Q, sendo que é algum inteiro. E daí, assim, a nossa chave pública nada mais é do que um vetor com essa característica, e a nossa chave privada, ou trapdoor da hash camaleão, é uma matriz T, que ela é um trapdoor. A ideia, na verdade, é que é construído a chave pública, esse vetor A que a gente usa na chave pública, dá para construir com ele uma one-way function. Basicamente, a ideia é que esse A que a gente usa, esse vetor A, é difícil você achar um vetor X que, se você multiplicar com ele, vai dar igual a zero. Desde que você restrinja esse X para um vetor que tem uma norma pequena. E existe uma forma de você definir uma norma, assim, para vetores, que garante essa propriedade, de qual, se esse vetor tiver uma norma pequena, você não consegue, é um problema considerado difícil, você encontrar um x, que o A multiplicado pelo x vai dar igual ao zero. E, na verdade, além disso, desde que você escolha os parâmetros arbitrários, também, na verdade, mesmo que não seja igual a zero, mesmo que seja um valor y qualquer, é difícil você achar uma solução para a equação
de encontrar um valor x, um vetor x, tal que o A transposto multiplicado pelo x vai ser igual ao valor que você quer. E é isso que a gente vai usar para construir a nossa hash camaleão. Basicamente, a gente tem uma one-way function com trapdoor, que é como base, e daí a gente vai usar esse vetor A como chave dela, que vai ser a chave da nossa hash camaleão pública, e o trapdoor que a gente tem vai ser o trapdoor do nosso hash camaleão. E basicamente é essa que vai ser o que a gente usou como construção de chaves. Já para a gente calcular o hash, o algoritmo hash do nosso hash camaleão, o que a gente precisa basicamente é de uma função hash convencional. Aqui a gente aparece simplesmente como hash, tudo maiúsculo, a hash convencional. Essa hash convencional, que vai ser resistente à colisão e todas as propriedades tradicionais, ela vai receber como entrada uma mensagem M, que é de algum conjunto M qualquer lá, e ela vai retornar como saída. Não, o que ela vai retornar vai ser um polinômio desse anel polinomial que a gente usa. Já a definição que a gente usa da nossa função hash camaleão vai ser, recebe como argumento um EK, que basicamente vai conter o vetor A, recebe como argumento uma mensagem, que a gente vai passar para o hash convencional, e recebe como argumento um parâmetro aleatório da hash camaleão, que vai ser um vetor R, que tem que ser um vetor que tenha uma norma suficientemente pequena. E daí a gente define a hash camaleão, o hash dessa mensagem camaleão, simplesmente como o hash convencional da mensagem, somando com a multiplicação do A com o R. A ideia é que a primeira parte dessa equação vai ser o hash da mensagem, que por definição vai ser resistente à colisão. A segunda parte, o A vezes R, é sabido também que ela é resistente à colisão, desde que seja escolhido corretamente os parâmetros, e também o hash camaleão vai ser resistente à colisão, desde que haja também a propriedade adicional, haja uma certa independência entre a primeira e a segunda parte, de que não seja possível manipular o R e a mensagem, tal que você consiga obter a mesma mensagem, assim. Mas, bom, a prova da segurança que a gente vai fazer que a gente fez para a nossa construção, ela vai ser baseada no Random Oracle Model, então a gente vai modelar o hash assim como uma função aleatória. Então a gente daí conseguiu garantir a segurança nesse modelo assim da nossa prova. Então essa foi a ideia a construção que a gente usou lá para a nossa hash. E já o algoritmo de pré-imagem que a gente usou foi simplesmente a ideia para você calcular a pré-imagem disso a gente vai ter que encontrar um digest, tal que o hash da mensagem que a gente sabe qual é, o algoritmo de pré-imagem tem ela, somado com o A vezes o R, seja igual ao digest que a gente quer. A gente tem que descobrir, então, o valor do R, do vetor R, e a gente consegue fazer isso justamente porque a gente tem a matriz trapdoor que a gente usa. Essa é uma construção, na verdade, bem semelhante a uma já existente, mas a gente fez de hash camaleão, mas a gente fez algumas modificações que foram necessárias para garantir a segurança dela. Bom, além da gente tá abstraindo a nossa hash para uma hash arbitrária que a gente depois assume ser uma função aleatória, a gente também traz o requisito de que o algoritmo de pré-imagem, o modo como a gente usa o trapdoor para obter o R, como ele é definido, tipicamente, ele é um algoritmo probabilístico que pode não retornar a mesma resposta, mas retorna uma resposta válida. Há geralmente mais de uma solução, há mais de um R possível que satisfaz isso. E a gente tem também, a gente adicionou no modelo a restrição de que quando a gente vai calcular a pré-imagem, se a gente calculou a pré-imagem para uma dada mensagem, a gente vai memorizar essa mensagem para a gente sempre retornar a mesma resposta depois, assim, para a gente não revelar duas soluções diferentes para um adversário. Isso foi uma restrição que a gente colocou, adicional, e sim nova, para a gente conseguir garantir a segurança do nosso modelo, a prova de segurança da nossa assinatura. E com isso a gente conseguiu daí construir a nossa assinatura. Basicamente,
a gente daí já tem o algoritmo de geração de chaves, que daí simplesmente a gente usa a geração de chaves da hash camaleão, que é gerar aquele vetor A e a matriz trapdoor dele. A gente tem o algoritmo de assinatura da mensagem, que basicamente é simplesmente usar o algoritmo de pré-imagem da hash camaleão, como a gente viu, mantendo a restrição lá que eu mencionei, que a gente não, se a gente já calculou a assinatura de uma mensagem, nas próximas vezes a gente vai sempre retornar a mesma assinatura, ou porque a gente memoriza num estado as assinaturas que a gente já assinou, ou porque a gente deriva todas as decisões probabilísticas do algoritmo a partir de algum gerador pseudo-randômico, que a gente gera a semente dele durante a geração de chaves, geralmente a possibilidade mais comum. A gente também consegue extrair, dada uma mensagem e uma assinatura válida, a gente consegue extrair dela uma mensagem personalizada que a gente escolheu para ela, que é simplesmente calcular o hash camaleão, não o hash convencional, da mensagem e da assinatura, e a gente também consegue verificar se a assinatura é válida, basicamente extraindo a informação personalizada e verificando se ela é igual ao valor esperado. E daí, em alguma implementação, a gente poderia fazer que se uma assinatura fosse válida, por exemplo, e isso fosse uma assinatura manuscrita, uma imagem, daria para mostrar para o usuário na tela, ou algo assim. Casando, enfim. A ideia daí é que a prova da segurança que a gente usou para demonstrar que essa construção de assinatura é válida, o modelo de segurança que a gente usou foi o modelo de que a assinatura ela deveria ser fortemente segura contra ataques de mensagens escolhidas, assim. Basicamente, a única ajuste que a gente fez no modelo assim é onde entra daí essa questão de que o algoritmo de geração de chaves ele tem um parâmetro adicional, que é uma informação arbitrária e personalizada. Nós queríamos garantir a segurança, independente de qual seja essa informação escolhida, que vai ser associada à chave de algum signatário. Então, para isso, no nosso modelo, a gente fez que é o adversário que escolhe qual vai ser essa informação, qual vai ser o digest alvo que a gente vai querer ter para uma assinatura válida, qual vai ser a informação personalizada associada à assinatura. É o adversário que ele escolhe qual vai ser essa informação, e daí no nosso modelo de ataque lá, para modelar a segurança, um desafiante gera as chaves da assinatura usando a informação personalizada que o atacante escolheu, ele passa para o atacante a chave pública da assinatura, e daí a ideia é que o adversário, o atacante, possa enviar um número polinomial, mas um número bastante alto de mensagens para o nosso desafiante. Ele vai assinar todas essas mensagens, passar a assinatura para o adversário. Depois de cada amostra de assinatura, o adversário pode usar essa informação para escolher as próximas mensagens. Aqui, como na nossa prova foi no Random Oracle Model, a gente assume também que o adversário ele pode consultar um oráculo para calcular o hash, que na verdade na nossa idealização é uma função aleatória. Então, para isso, ele manda também consultas para o desafiante, perguntando qual que seria o hash das mensagens, e recebe um resultado aleatório. E a ideia é que, no fim, o adversário deve retornar um par de mensagens e assinatura, e esse par é completamente novo. Então, ou seja, a ideia é que, no fim, ele consiga falsificar a assinatura. E daí a gente conseguiu, basicamente, uma prova de que não é possível para um adversário, no nosso modelo, conseguir falsificar essa assinatura, a menos, exceto com probabilidade negligível, e desde que o nosso pressuposto de segurança que a gente usou seja válido. No caso, o pressuposto de segurança, em assumption, que a gente usou, é a dificuldade de encontrar vetores pequenos em um reticulado, vetores suficientemente pequenos. Basicamente, a ideia é que um reticulado ele basicamente é uma combinação linear de vetores, uma combinação com coeficientes inteiros, assim, aqui nesse desenho aparece um exemplo de um reticulado em 2 dimensões,
e daí aparecem em roxo 2 vetores como amostra, e daí, nesse caso de reticulado em 2 dimensões, todos os pontos vermelhos que aparecem são combinações lineares desses 2 vetores com coeficientes inteiros. E, basicamente, a ideia é que é muito difícil você conseguir encontrar valores, vetores, com uma norma suficientemente pequena no reticulado. No caso, um vetor com uma norma suficientemente pequena seriam os que estariam dentro dessa região, dessa bola azul que aparece no centro da tela. A ideia, basicamente, é que é possível reduzir a dificuldade de encontrar um R válido para uma assinatura válida no nosso esquema de assinatura. A dificuldade de encontrar um R que seria válido é a dificuldade de encontrar um desses pontos vermelhos em um reticulado, basicamente. Na verdade, não é um problema difícil se você for escolher qualquer vetor do reticulado fora dessa área azul, que seria a área em que é difícil calcular. Por isso que no nosso esquema de assinatura, a gente coloca a restrição de que a assinatura, o valor R, que é aquele parâmetro aleatório da hash camaleão, ele tem que ser um valor que a gente define com uma norma suficientemente pequena. Então, daí, as assinaturas que seriam válidas são assinaturas que a gente consegue fazer uma associação, um mapeamento que correspondem a vetores que estariam dentro dessa bola azul na nossa amostra. Claro, que aqui esse é um exemplo de 2 dimensões, é um problema muito fácil em 2 dimensões, você conseguir encontrar vetores suficientemente pequenos num reticulado de 2 dimensões. Entretanto, até onde se sabe, é considerado um problema muito difícil você encontrar vetores suficientemente pequenos quando você tem um reticulado que começa a ter um número de milhares de dimensões, por exemplo. Aí os algoritmos que seriam mais básicos e simples, que funcionariam em 2 dimensões ou poucas dimensões, eles começam, na verdade, a funcionar em tempo exponencial. Então, até onde se sabe, com os algoritmos conhecidos que a gente tem, né, é um problema muito difícil você encontrar vetores pequenos em reticulados, tanto usando algoritmos clássicos, como usando algoritmos quânticos. E a ideia é que, se a dificuldade, se a gente conseguisse, hipoteticamente, ter um atacante que falsifica a nossa assinatura, a gente conseguiria, hipoteticamente, usar ele, e a gente demonstrou na nossa prova, para encontrar um vetor suficientemente pequeno num reticulado. E sim, isso demonstra que a construção que a gente fez, a dificuldade de falsificar uma assinatura dela, é pelo menos tão difícil como resolver o problema de encontrar vetores suficientemente pequenos em reticulados. Na verdade, em uma classe específica de reticulados, que a gente assume, que até onde se sabe, é difícil de encontrar vetores pequenos nela. E então, uma vez que a gente fez a prova, o que a gente fez em seguida foi uma prova de conceito, a gente fez uma implementação, uma construção da nossa assinatura, como uma prova de conceito, basicamente para demonstrar que seria algo viável, é possível a gente programar isso e vai funcionar. Então, e uma vez que a gente fez essa prova de conceito, nós fizemos um experimento comparando o desempenho dela com várias outras assinaturas conhecidas. Tanto assinaturas clássicas, como no caso o RSA e o ECDSA, que são assinaturas que são amplamente usadas hoje em dia, mas que elas não são seguras contra atacantes que tenham acesso a computadores quânticos suficientemente poderosos, como comparando também com outras assinaturas que, até onde se sabe, são seguras mesmo contra atacantes com algoritmos quânticos, como o Dilithium, o Bliss e o Falcon, que são assinaturas mais recentes que estão em processo de padronização pelo NIST, que está padronizando algumas assinaturas como a serem usadas futuramente e que sejam seguras contra computadores quânticos. Basicamente, a nossa assinatura, apesar de ser apenas uma prova de conceito, assim, que não tenha grandes otimizações,
a geração de chaves e a verificação está ocorrendo em um tempo bastante competitivo. Só o algoritmo de assinatura que está ainda que tem um tempo de execução assim, algumas ordens de magnitude maior do que outras assinaturas, mas isso era uma coisa esperada, já que foi uma implementação inicial, apenas uma prova de conceito. E, de fato, a gente até escolheu comparar com a assinatura GPV, que é uma assinatura mais antiga, baseada em reticulados, principalmente porque algumas coisas que a gente introduziu para garantir a segurança da nossa assinatura foram baseadas em coisas que tinham nessa assinatura GPV, já conhecida assim, até é possível enxergar a assinatura que a gente propôs como um caso particular e mais geral dessa assinatura anterior. Então a gente pode comparar também, e não é bastante esperado que o tempo de execução fosse bastante próximo mesmo, e até das duas assinaturas do que a gente desenvolveu e da assinatura GPV. E uma das assinaturas interessantes também aqui é a Falcon, porque a Falcon ela também é uma assinatura baseada em reticulados, e ela também foi baseada em GPV. A diferença é que ela é uma assinatura que usou várias otimizações e técnicas que são bem mais recentes, assim. Então, ela demonstra assim ela demonstra que há bastante espaço e possibilidades ainda da gente otimizar o nosso modelo de assinatura. É possível que a gente, como trabalho futuro e ideias futuras, a gente possa usar otimizações que estão presentes nessas assinaturas mais recentes, como a Falcon, e estudar como aplicar elas na nossa assinatura, pois ainda há um espaço e oportunidade para aperfeiçoar vários dos algoritmos dela. Mas a nossa prova de conceito, que era o nosso objetivo, demonstrou que a assinatura funciona, é válida, e mesmo aí até tem um tempo competitivo de verificação e geração de chaves. Mas a ideia é que esse trabalho abre margem para algumas possibilidades futuras, uma delas justamente é buscar uma otimização, estudando as otimizações mais recentes que existem em assinaturas baseadas em reticulados, para aplicar nela. Então, a gente teria algoritmos mais competitivos, assim, em tempo de execução. Outra delas é que também a construção que a gente fez é uma construção um tanto genérica, usando o hash camaleão. A hash camaleão que a gente usou, a segurança dela é baseada em reticulados. Mas seria interessante encontrar uma outra hash camaleão que fosse segura, ser plugada na nossa assinatura, que se baseasse em outros pressupostos de segurança. Com isso, a gente teria uma assinatura, a nossa assinatura poderia usar essa hash camaleão, ao invés dessa anterior que eu apresentei, e ela continuaria válida e segura, mas tendo como base um outro pressuposto de segurança. Então, mesmo que no futuro seja encontrada uma falha, assim, algum ataque contra essa segurança baseada em reticulados, se a gente conseguisse usar uma hash camaleão baseada em outro pressuposto, como, sei lá, teoria dos códigos, por exemplo, ou isogenia de curvas elípticas, ou outro pressuposto que seja seguro contra computadores quânticos, até onde se sabe, então a nossa assinatura também poderia estar se beneficiando desses outros pressupostos de segurança. E outra coisa, também seria possível fazer extensões na assinatura que foi apresentada aqui. Por exemplo, seria interessante se, ao invés de a gente poder passar uma única informação personalizada durante a geração de chaves, talvez se a gente conseguisse passar um número maior, talvez um número polinomial de dados personalizados, arbitrários, que você passaria na geração de chaves. Então, o signatário, no modelo da assinatura, poderia talvez escolher diferentes tipos de dados personalizados e associar a sua assinatura. Seria algo que pudesse talvez ter algumas aplicações, você associar mais de uma informação possível,
você ter a escolha de, ao assinar, associar a sua assinatura a um número maior de dados arbitrários e personalizados, escolhidos pelo signatário. E, claro, talvez seja interessante estudar como aperfeiçoar o modelo de segurança. A segurança que a gente provou demonstrou que nenhum atacante consegue falsificar uma assinatura, de modo que, se você extrair dessa assinatura uma informação personalizada, ela não vai ser igual à informação personalizada que realmente deveria ser escolhida pelo signatário, exceto com uma chance negligível. Mas seria interessante, se fosse possível, conseguir uma prova de segurança de que um atacante também não conseguisse encontrar também uma assinatura falsa, que, se você extraísse a informação dela, não seja também uma informação que seja muito parecida com a informação escolhida pelo signatário. Aperfeiçoar o modelo de segurança para garantir que um atacante não possa fazer isso pode ser interessante quando você quer associar dados biométricos a uma assinatura, já que em dados biométricos pode ter alguma variação possível nos dados. Uma assinatura manuscrita nem sempre é exatamente idêntica, por exemplo. Então, essas são coisas que estariam para a gente, como trabalhos futuros, para a gente fazer mais para frente. E é isso. Agora eu vou estar à disposição para tirar dúvidas, para a arguição da banca, e obrigado. Obrigado, Tiago. Você foi preciso, 40 minutos, para um reloginho, né? Obrigado pela apresentação aí. Também eu gostaria de lembrar, eu acabei esquecendo de não falar, o Rafael de Santiago, né, que é nosso chefe de departamento hoje, também está na banca, né? Obrigado, Rafael. Desculpe ter esquecido de comentar o teu nome no início da apresentação, né? Como de praxe, nós geralmente convidamos o professor mais externo, né? Da banca, né? E o mais externo aqui, o mais longe, né? Se bem que hoje é questão de virtual, a gente não sabe o que é mais longe, mas para a gente convidar os professores, né? Que estão menos conectados conosco, né? Gostaria, então, novamente de agradecer o professor Eduardo Persichetti, eu acho que esse é a pronúncia, desculpe aí se eu pronunciei errado. Muito obrigado. Eu passo a palavra para ti, Eduardo, tá? Sim, obrigado para me convidar, é um prazer para mim estar aqui. É um bom trabalho de Tiago. Em particular, eu encontrei muito interessante a construção com a função de hash camaleão. Queria perguntar mesmo, como você disse no final, se por acaso tinha uma ideia como adaptar essa construção ao caso de outras opções, como a teoria dos códigos, por exemplo, porque é uma coisa que às vezes funciona, às vezes não funciona, sabe, né? Na primitivas de látices, às vezes é possível, às vezes não é possível fazer. Então, para mim, como essa é a maior experiência que o meu trabalho no código, seria interessante saber se tem uma ideia como fazer isso com códigos ou não, se for possível ou não. Desculpa, eu respondo agora ou Isso. Tudo bem, tudo bem. Então, a gente fez uma pesquisa, assim, basicamente de construções de hash camaleão que fossem seguras usando pressupostos, assumptions que fossem pós-quânticos. A gente fez uma varredura na literatura. A construção que a gente tinha encontrado até o momento era baseada em reticulados. Até eu fiquei dando uma olhada se eu encontrava outras coisas assim. Eu devo até mencionar que, bem mais recentemente até, eu notei que saiu um trabalho mais recente, que por isso, acabou ter sido bem mais recente, acabou não sendo mencionado assim na dissertação, mas eu vi que há um trabalho bem recente que apresentou uma construção de hash camaleão baseada em teoria dos códigos, assim, mas não necessariamente isso significa que daria para
para adaptar nesse modelo, assim, já que há alguns pré-requisitos adicionais. Já que, primeiro, ela teria que ser o que a gente chamou de hash camaleão de pré-imagem, nem todas são, algumas delas elas só permitem calcular a segunda pré-imagem, não a pré-imagem, então teria que dar uma olhada no artigo, e também que tem que dar justamente por ser algo recente, assim, tão recente, eu também não pude trabalhar e analisar assim, ele muito a fundo. É um trabalho bem recente mesmo, mas sim, procurando, eu sei que ele acaba aparecendo de hash camaleão, pós-quantum, acho que é um trabalho indiano, assim, mas eu não pude olhar muito a fundo e também eu não, então eu não vou, mas é uma possibilidade. Um dos pré-requisitos é você conseguir encontrar uma construção de hash camaleão. Primeiro, ela vai ter que ser segura usando a sampling pós-quântica. Tem também alguns requisitos, já que nem todas as provas de segurança a gente adapta tão diretamente, dependendo do modelo. Mas, enfim, e também, às vezes, ela também tem que garantir alguma segurança, mesmo que o atacante tenha amostras de colisões também. Então, são esses requisitos que acabam aparecendo. Mas é um primeiro caminho, tentar analisar se é possível construir hash camaleão, dada uma certa assumption. Isso. Obrigado. É ótimo. É ótimo saber que já existe alguma coisa e, como você disse, agora tem que controlar que tem segurança e tudo, e ver se poder adaptar ao nosso caso. Alô? Sim. Eduardo? Sim. Você terminou? Para mim está tudo bem. Ah, tá ok. Muito obrigado, meu caro. Tá ok. Novamente, gostaria de agradecer ao Julio Lopes, né, por ter aceito participar da banca de defesa. Passo a palavra para o Julio. Julio. Obrigado, Ricardo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, tanto você como a Lúcia. Fico feliz de ver um bom trabalho, você realmente muito interessante, mais que o próprio trabalho, abre caminho para muitas perguntas, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Normalmente, eu faço alguns comentários de forma geral do trabalho e, em seguida, passarei algumas perguntas mais técnicas. Eu acho que a apresentação foi muito boa apresentação, deixando muito claro a motivação do trabalho. Eu olhei aqui que gastou mais ou menos 5 minutos na apresentação, mas isso eu não encontrei no texto. Eu acho que o texto, tanto em português quanto em inglês, deveria ter uma apresentação, as figuras estão muito bonitas da apresentação, acho que valeria a pena incluir na apresentação, tanto na introdução, basicamente, ilustrando, chamando a atenção sobre os pontos importantes. No caso do inglês, eu enviarei o texto, eu achei alguns pequenos erros aí, pequenas typos, especialmente, às vezes plural, singular. Acho que isso deve ser corrigido na versão final. A introdução em português, eu gostaria, eu não posso reclamar porque não sou especialista, mas eu senti informalidade. Eu acho que essa parte deve ser revisada, deixar os termos mais precisos. Me pareceu muito informal. Isso é minha opinião. Mas eu acho que isso é questão de trabalhar um pouco e melhorar a introdução. Por que é importante? Como é um tema que deve chamar a atenção para nós alunos, pesquisadores, acho que vale a pena deixar um texto final bem trabalhado, porque há muitas chances de você, digamos, motivar outros alunos a continuar pesquisando nessa área, que você está abrindo um caminho, está abrindo um espaço.
E esse espaço tem, em minha opinião, e assim como você colocou no final da sua apresentação, a busca por outras fontes, por outros tipos de primitivas construções, por exemplo, isogênias, códigos, a parte de polinômios multivariados, outras possíveis construções que, eventualmente, tenham o performance, digamos, o desempenho desses algoritmos seja eficiente e transformem essa nova primitiva em alguma coisa mais prática, porque esse é um dos pontos centrais. Eu, atualmente, fazendo um paralelo, trabalho justamente em otimizar os algoritmos do NIST, atualmente, os que estão hoje em etapa final, e, obviamente, um dos pontos centrais nesse contexto é melhorar o performance dos algoritmos. Já houve a primeira etapa, que foi a segurança, agora se está no trabalho de encontrar novas técnicas, eventualmente instruções especializadas, ataques de canal lateral. Então, se você me permite, eu gostaria também comentar sobre o capítulo sobre implementação. Talvez que seja o ponto que mais me interessa no contexto criptográfico. Eu só faria as seguintes sugestões. Quando se trata de implementação, um ponto importante são identificar os parâmetros. Se você não menciona quais são os parâmetros para esse esquema de segurança, os níveis de segurança, que seriam os parâmetros, uma vez são definidos os parâmetros que corresponderiam aos diferentes níveis de segurança, você começa agora a descobrir onde estão as operações críticas do seu sistema. Por exemplo, onde estão os gargalos, que devem ser, digamos, estudados, analisados com cuidado, para ver se é possível desenvolver técnicas especializadas para melhorar o desempenho. Você só menciona, por exemplo, me imagino, basado na implementação anterior de EVP, que o N tem que ser potência de 2, que o Q é um Q especial. É decir, isso pode ser que, em princípio, esse tipo de parâmetros, como escolher o Q, como escolher o N, que facilita, digamos, o cálculo. Então, eu acho, inclusive, no próprio texto, como uma nova proposta, o ideal seria mostrar os parâmetros, mostrar as operações críticas, assim como você mostrou na apresentação. Olha, o problema aqui, os polinômios, enfim, mostrar os problemas. Veja que na sua implementação, você utiliza o SHA-256, quando você já poderia ter falado sobre o SHA-3, sobre o shake, sobre as funções mais modernas. Isso vai ser relevante hoje, porque se você olha os novos processadores ARM, especialmente o M1 da Apple, agora vai ter instruções para acelerar em hardware o SHA-3 e o shake. Decir, esse tipo de cálculo deve ser, em princípio, nas próximas gerações de computadores, muito mais eficiente. Isso deve acontecer nos próximos anos, porque os algoritmos do NIST dependem bastante desse conjunto de instruções, especialmente das funções de resumo convencionais. Outro aspecto importante sua máquina, por exemplo, não tinha acesso a instruções AVX2, que seriam o uso de instruções vetoriais para manipulação mais eficiente. Isso pode mudar completamente os tempos, pode fazer que seu programa fique um pouco mais eficiente, certo? Tanto assim nessa plataforma Intel, quanto nas plataformas ARM, que você vai ter instruções de 128 com vetoriais e um conjunto de instruções que podem acelerar os códigos. Então, digamos, eu estou falando de trabalhos futuros, não estou falando do seu trabalho neste momento, mas estou chamando a atenção para esse tipo de pesquisa. Outro aspecto importante a ser considerado nesse contexto são os ataques de canal lateral. É um tema muito, muito quente na literatura.
em seu caso particular, que outros ataques poderiam ser utilizados. Por isso que existem alguns que hoje são conhecidos nas assinaturas convencionais. Ao criar uma nova assinatura, uma nova função, podem surgir novos ataques. Certo? Você não menciona absolutamente nada sobre esse assunto. Tem um assunto que está aí, é parte desse processo, e eu acredito que, com o tempo, cada vez vai ser uma preocupação de qualquer sistema de segurança. E a razão que eu vejo, por um lado, é que com novas tecnologias, tecnologia de machine learning, isso está sendo trazido para a análises de segurança de sistemas criptográficos. Então, isso é importante. Eu tinha, assim, uma pergunta mais técnica. Qual foi aquele teorema que você considera o teorema central do seu trabalho? Você tem um número, uma página aí, que você disse, olha, esse foi meu teorema central desse trabalho? Uhum. Olha, eu acho que não tem um número, mas eu acho que se for avaliar, sim, eu acho que deixa eu ver. Olha, eu não vou. Eu acho que se for avaliar assim, de resultados e fórmulas centrais, seriam coisas que eu usei diretamente assim na prova de segurança da minha assinatura. Assim. Assinatura, então, exatamente. Sim. Mas no texto, muitas vezes, para mim, não fica claro se a prova é original, se a prova foi baseada nos anteriores. Por exemplo, eu acho que o teorema 23, na página 103, aparentemente você, não sei se um teorema, uma prova nova, você simplesmente utilizou o que já se sabia sobre o GPV e tudo bem. Mas isso me pareceu que no texto não fica claro onde são suas provas e quais são as provas dos outros, ou adaptações, enfim. Você não deixa claro, essa prova segue a prova dada no capítulo tal, no artigo tal. Então, fica essa dúvida como leitor, se é uma prova original do aluno que fez, ou uma prova que adaptou. Por isso que eu perguntei, se eu olho para essas provas, qual é a prova fundamental que você... Sim. Enfim, a prova acaba sendo uma generalização do GPV. Então, foi bastante baseado no GPV mesmo. Uma adaptada do GPV para... Isso que eu achei aí. Você trouxe isso, adaptou e conseguiu provar. Ótimo. Muito bem. Agora, também dentro dessas possíveis aplicações, uma coisa que me chamou muito a atenção, e talvez você não deu ênfase na sua apresentação, a parte homomórfica. Você gasta 1, 2 capítulos, umas quantas páginas falando sobre isso, mostrando a construção, como se aplicaria, mas esse tema ficou aí. Eu não senti que outro tema para explorar, talvez, certo? Do ponto de vista de assinaturas homomórficas, que outras coisas podem fazer? As limitações, obviamente, que você deixou claro, quando vai construir o circuito, você mostra para os circuitos básicos, e aí, aparentemente, a partir dos circuitos básicos, deveria ser aplicado para qualquer circuito que possa ser representado em termos de sumas, multiplicações, etc. Mas eu senti que a finalização desse capítulo ficou um pouco solta. Qual foi a ideia por trás desse trabalho aí? O que era que você queria fazer? Ele separa um pouco do seu objetivo original, da motivação original, certo? Qual foi a motivação para ir atrás dessa assinatura ou dessa aplicação? Bom,
Inicialmente, bom, a motivação básica foi essa questão de associar mensagens arbitrárias a uma assinatura, assim. E, bem, para além disso, também eu também estava achando interessante o conceito de hash camaleão que eu havia visto, e também já estava olhando, e daí deu para ver que as duas coisas poderiam se casar, assim. Então, acabou sendo... Mas, enfim, a motivação básica, assim, do trabalho que justificou é justamente essa possibilidade de associar coisas arbitrárias a uma assinatura, assim. Tá. E também, para além disso, também e o enfoque que eu acabei dando, talvez, na verdade, que eu acho que foi talvez um pouco a parte de querer fazer as provas, assim, de segurança, assim, fazer conseguir organizar e fazer uma comparação com todas aquelas equações a respeito de um é mais seguro que o outro, assim. Então, eu também estava interessado nessa parte assim, bem teórica de provas de segurança, assim, e que daí essas coisas acabaram me fazendo, daí também construir o trabalho focado nessas coisas, assim, tanto ter feito a pesquisa lá de quais que outras construções de hash camaleão tinha, as propriedades, assim, e... Muito bem. Talvez outro tipo de um comentário que me chamou também a atenção, essa informação personalizada, talvez utilizar códigos QR seria interessante nesse contexto. Eu estava há alguns anos, 2 anos atrás, com um aluno trabalhando em um sistema de criptografia visual, e nós queríamos justamente utilizar os códigos QR para uma aplicação real, que era a parte de proteção dos medicamentos, criar um código com assinatura para medicamentos, para que o usuário, de uma forma simples, pudesse verificar, entrando na página do fabricante, se esse medicamento era verdadeiro ou não, válido, não, coisas como essas. Então, nesse contexto, nós tínhamos os códigos QR como um elemento central. A gente estudou código sobre ele. Mas me pareceu que esse tipo de informação personalizada poderia ser também um código QR, que hoje você vê em muitas aplicações. Então, isso é interessante, que abriria espaço para novas aplicações. Acho que isso chama a atenção sobre essa assinatura amigável, digamos assim, em alguns contextos. Eu também não comprei totalmente a ideia de que vai ter muitas aplicações, mas, eventualmente, para alguns casos particulares, essa nova construção apresenta, eventualmente, algumas vantagens, sem dúvida. Bom, eu gostaria de finalizar meus comentários, parabenizar todos vocês, Ricardo, Lúcia e Tiago, por esse grande trabalho, especialmente que abre espaço, não como uma tese que está em dinâmica nesse futuro. Eu vejo muitos trabalhos, muita direção de pesquisa para tentar, talvez, melhorar a proposta, no sentido de ter outras possíveis construções, talvez mais eficientes, certo? Isso é um ponto. Mais seguras também, aumentar talvez conseguir provar um teorema mais forte. E é óbvio que tanto a segurança como o performance é crítico. Quando você quer usar uma assinatura no mundo real para aplicações variadas, esses dois elementos são centrais, certo? Segurança e eficiência. Então, fiquei muito contente com o trabalho de vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Júlio. Depois, quando todo mundo terminar de falar, eu vou fazer um comentário mais geral
sobre o contexto dessa assinatura, né? E aí eu acho que muitas das tuas perguntas vão ser sanadas, Julio, tá? Então, vamos lá. Vamos passar a palavra, então, para o Rafael de Santiago. Rafael. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente o convite para participar aqui da banca do Tiago. Parabenizar já pelo trabalho que ele desempenhou. E vamos lá, tem algumas coisinhas que eu vou falar, mas são poucas, né? Acho que o professor Julio já falou coisas bem importantes. Vou falar coisas que eu consegui pegar, assim, do texto, ou dicas aí que a gente pode ter para esse trabalho, na minha percepção. Primeiro, assim, eu achei que a apresentação foi muito interessante, esclareceu várias dúvidas que eu tinha, e como costumeiramente acontece, né, nas apresentações a gente acaba entendendo um pouco melhor o trabalho. Um dos slides aqui eu coloquei que como se fosse o mais esclarecedor para mim foi o 11, onde tu dá uma ideia geral de todo o das funções ali e usa até uma imagenzinha de uma assinatura. Acho que fica bem fácil para entender, principalmente para quem não está muito ligado à área de segurança. O depois desse aí, eu acho que é o 11. Esse não, aí. Uhum. Sim. Ficou bem legal, acho, na minha opinião, esse aí ajuda bastante a entender. Se fosse um painel, né, acho que esse slide ajuda bastante a explicar o trabalho. Eu encontrei alguns errinhos no texto, eu vou mandar um PDF para ti, depois dar uma olhada. Não é nada muito sério, eu consegui entender bem o texto, acho que não está difícil de seguir. Assim, em comparação com o texto lá apresentado na qualificação, acho que teve uma melhoria, não só na quantidade de elementos, né, mas na qualidade desses elementos do teu texto. Então, acho que apesar de estar bem longo ali o documento em PDF, né, mas a parte, o que tem que estar ali, eu acho que eu não sugeriria remover nada, acho que está bem interessante. Com as colocações ali do professor Julio, né, então acho que tem coisas ali que tem que organizar um pouco melhor, ou ver se tem algum ponto para te suportar melhor algumas coisas. Por exemplo, tua justificativa, eu não lembro de ter visto uma citação, talvez apoiar a justificativa numa citação já acaba ajudando. Então tem algumas coisinhas que dá para melhorar, mas isso é normal num texto, né? As tuas proposições, eu confesso que não fiz uma análise profunda delas, mas elas me pareceram corretas na minha leitura. E, bom, assim, no mais, assim, problemas que eu encontrei são mais probleminhas no texto, tá? E na verdade, não encontrei nenhum problema no teu trabalho, acho que você está de parabéns, né? E eu fiquei só com uma dúvida, e vou terminar minha exposição aqui com uma pergunta para ti, porque, assim, o teu domínio do trabalho, acho que na minha percepção, pelo menos, é suficiente, acho que configura bem um trabalho de mestrado, então isso que tá de parabéns por isso também. Ali, quando você mostra os experimentos, né, você fala você usa ele como se fosse uma prova uma ideia para validar, assim, o seu trabalho, a sua proposta. Tem algumas características que você coloca que eu entendi como se elas fossem coisas não muito boas, né? Como, por exemplo, o tempo... as grandes chaves, e eu queria ouvir de ti, assim, o que essas características negativas que tu conseguiu verificar ali na tua... Que apesar de você ter conseguido pelos experimentos demonstrar um conceito, né? O que elas impactam, essas pequenas desvantagens ali numa aplicação de vida real, vamos dizer assim? Uhum. Olha, enfim, tecnicamente eu acho que dependendo de onde for usado, assim, não é por si só o fato do tempo, assim, do tamanho de chaves, acho que por si só não é um grande impacto. Geralmente você quer que ela seja mais competitiva comparada a outras assinaturas, assim, mas teria a vantagem de que, enfim, essa assinatura também faz coisas diferentes, como associar dados personalizados à mensagem assinada, assim. Então, mas, enfim,
Mas a grande questão que eu mencionei é que me parece que há um espaço ainda grande para aperfeiçoar ela, assim. Então, eu acho que o comentário, acho que foi talvez mais nesse sentido, assim, de que, comparado a outras assinaturas, ela tem um tamanho, às vezes, de chave maior, assinar é mais lento, tá certo que ela faz faz coisas a mais, só que eu não acho que, só que, de certa forma, e não é bem isso que justifica o fato de ela estar demorando mais. Eu acho que há uma possibilidade e margem para melhorar isso. E daí eu acho que os comentários que eu devo ter feito, eu acho que acabou ilustrando um pouco essa percepção, assim. Tá legal. Uhum. Talvez do ponto de vista da implementação, eu acho que coisas que teriam mais impacto, acho que são mais coisas que acho que o professor Júlio falou, assim, que não estão completamente tratadas, como ataque de canal colateral, quais são os parâmetros que vão usar, e que são realmente coisas até mais do porquê você não vai começar já a usar agora isso, assim, seriam coisas que são coisas que ainda falta tratar, assim, melhor. Legal. Então, assim, como eu te falei, os probleminhas que eu peguei foram mais do texto, tá? Gostaria de novamente parabenizar. Tive a oportunidade de lecionar para ti na disciplina de projeto e análise de algoritmos. Acho que você também se demonstrou um excelente aluno. Então, acho que aproveitou bem aí a pós-graduação. Parabéns. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado, Rafael. Temos ainda também a Lúcia para falar um pouquinho, mas eu sei que a Lúcia está louca para falar, mas deixa eu falar, deixa eu ser um pouco mal educado, porque eu acho que talvez implique até na fala da Lúcia, né? Eu queria só que vocês entendessem um pouquinho o contexto, né, desse trabalho do Thiago, né? Esse trabalho do Thiago é um pedacinho, né, de um grande projeto, né, que nós temos dentro do Laboratório de Segurança aqui da nossa universidade, né, que é um projeto para viabilizar assinaturas eletrônicas mais amigáveis, né? Tá? É um projeto grande, é um projeto extremamente complexo, né? E dentro desse projeto, então, está o trabalho do Thiago, que é construir, né? Propor essa construção, né? Pós-quântica, né? De que a gente pudesse, então, escolher, né? A parte, vamos dizer assim, representável da assinatura. Bom, o que eu gostaria de resumir para que vocês entendessem, né, que todos os esquemas que nós temos, que a gente conhece, né, hoje na literatura, de assinatura eletrônica, né, de documentos eletrônicos, de mensagens eletrônicas, eles são baseados num conceito chamado dizendo que o que você assina, né, não é o que você vê, ou o que você assina é o que você vê, com algumas APIs, né, com algumas patentes em cima de algoritmos que permitem isso, né? Nós aqui nesse trabalho, não foi colocado isso, não era o objetivo do trabalho do Thiago, né, mas dentro do contexto geral, só para vocês entenderem, né, onde se enquadra esse trabalho, né, nós estamos propondo uma coisa completamente nova, inovadora, né, que se chama o que você está vendo, né, é o que foi assinado, né? O que você está vendo nesse momento é o que foi assinado. É diferente de você colocar a responsabilidade. Claro, você coloca a responsabilidade de produzir a assinatura, né? Para o assinante quando ele assina o que está vendo, mas também você desloca para o recipient, para o destinatário, para aquele que recebe o documento, aquele que gostaria que pudesse validar de forma muito mais simples, né, o documento, a responsabilidade de o que ele está vendo, né, com seus olhos, tá certo? É o que de fato foi assinado no passado, né? E ninguém pode questionar. Isso é um conceito completamente novo, né? Diferente de tudo que tem na literatura, que nós estamos construindo, e tem uma série de questões aí de propriedade intelectual e de parceiros que nos proíbe de comentar, né, em detalhes esse grande projeto. Mas o trabalho do Thiago é fundamental na construção desse grande projeto. Tá? Eu só queria comentar isso e passar a palavra para a Lúcia. Lúcia, por favor. Alô? Será que ela tá online? Será que ela caiu? Deixa eu ver. Não, ela caiu. O microfone está desativado. Sim. Agora sim. Já fiz. O típico cenário desse último ano. You are muted. Ok.
Muito obrigada, Tiago, pela sua apresentação. Realmente foi bastante clara. Também foi muito gratificante trabalhar com vocês nesse projeto. Aprendi muitas coisas, o Tiago aprendeu muita coisa. E realmente eu acho que esse é um ponto de partida aí com essas ideias do custódia, de aplicações muito interessantes, e a diligência do Tiago aí de varrer a literatura, estudar, não se intimidar com problemas técnicos, aprender provas de segurança, né, identificar onde os problemas estão. Realmente, um trabalho de mestrado muito bom, fico muito contente de ter participado. E várias do feedback aí da banca, realmente muito interessante. Agora, você como um futuro aluno de doutorado, várias das sugestões do Julio nessas duas direções aí de verificar outras possíveis construções que podem depender de reticulados, podem ser baseadas em códigos ou no que for, e ao mesmo tempo tomar um cuidado com verificar todos os aspectos de segurança, né, não só a primeira prova baseada em certas me vem em inglês, assumptions, baseada em vários pressupostos, né, ou seja, você olhar outras provas que tenham menos assumptions menos fortes, e além disso, a ideia dos side channel attacks, muito importante, e essa parte da eficiência, né, que não foi nem tocada nessa dissertação, que é realmente pensar numa implementação, pensar em todos os detalhes da implementação, como cada parâmetro, né, influencia a segurança, como cada parâmetro influencia a eficiência do algoritmo, ou seja, tem realmente um campo muito interessante. Então, uma tese de mestrado que, além de estudar e fazer uma contribuição nova, abre todas essas avenidas, é realmente muito interessante. E basicamente é isso. E não sei se a banca teria mais algum outro comentário agora nessa parte mais informal, se alguma outra ideia surgiu, também seria interessante escutar, né? Bom, pelo jeito, está todo mundo contente. Queria ver se alguém aí da plateia, né, os alunos, se algum aluno tem algum comentário, alguma pergunta, também pode perguntar, gente. Todo mundo fica com medo de perguntar, né? O Tiago não vai ficar triste, não. Obrigado, parabéns. Tá certo. Bom, gente, como de praxe, né? Então, agora a banca vai se reunir, né? Nós vamos conversar em separado. Eu vou mandar para vocês agora o link de uma outra sala. Essa sala, né? Vamos fechar ela, depois a gente abre novamente, tá? Inclusive, vou parar a gravação e vou mandar para vocês o link de uma outra sala para a gente poder conversar e depois a gente volta para essa sala aqui, né? Tá certo? Então, tá bom. Até mais, gente. Eu vou sair, tá? Ok.